Agora, olha uma situação inusitada que aconteceu hoje no aeroporto Zumbi dos Palmares. É que passageiros de uma empresa aérea foram surpreendidos com a falta de aviões para viajar na manhã de hoje. Apesar de estarem com as passagens nas mãos, os check-ins estavam vazios e não havia ninguém para passar informação sobre o que estava acontecendo. A Gol informou que 6 voos foram cancelados hoje por motivos operacionais. Os clientes com destino para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília foram reacomodados nos próximos voos da companhia. A Gol disse em nota que lamenta os transtornos causados por essa situação e reitera que os clientes estão recebendo toda a assistência necessária, sendo relocados para outros voos ou alterando os seus bilhetes. Sobre os direitos do passageiro, qual é o direito que tem nessa situação, porque a gente lembra que durante a pandemia, essa questão agora já é nessa retomada das viagens, enfim, mas durante a pandemia muita gente teve problemas ou para remarcar a passagem, ou para ver como deve se portar numa situação como essa. A gente vai falar agora ao vivo aqui no Cidade com o Tomé Bonfim. Ele é coordenador jurídico do Procon Alagoas e vai falar para a gente sobre o que o passageiro pode fazer, deve fazer, quando tem algum tipo de problema como esse registrado hoje. Quer dizer, se não tiver esse retorno da companhia, se não tiver a relocação, enfim, o que é que o consumidor pode fazer, hein, Tomé? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite aí a todos que nos assistem. É o seguinte, a gente tem aqui uma resolução número 400 de 2016 da ANAC, que ela estabelece exatamente esse tipo de situação. Ela estabelece assistência material oferecida gratuitamente pela empresa de acordo com o tempo de espera. A partir de 1 hora, a empresa deve oferecer aí comunicação, como internet, telefone, 2 horas, alimentação, através de um voucher que assegure refeição, lanche, etc. A partir de 4 horas, no caso de pernoite, hospedagem, inclusive transfer de ida e volta, a não ser que o consumidor esteja no seu domicílio, que é só o transporte para a sua residência de ida e volta. Esse direito de assistência não pode ser suspenso por caso fortuito ou força maior, a empresa não pode alegar esse tipo de situação, e se a gente tiver aí atrasos superiores a 4 horas, cancelamentos de voos ou preterição de passageiros, o famoso overbooking, a empresa deve oferecer aí ao passageiro essas opções de um voo, acomodá-lo num outro voo ou de outra companhia, o reembolso integral ou a execução do serviço por outro meio de transporte. Lembrando sempre que essa escolha cabe ao passageiro. No caso de alterações programadas, sempre devem ser informadas aos passageiros com antecedência de 72 horas em relação ao horário do voo. Ainda que seja, Edson, dentro desse prazo de 72 horas, se essa mudança, voo doméstico, for superior a 30 minutos e voos internacionais superiores a 1 hora, caso o passageiro não concorde, a empresa deve oferecer aí as opções de reacomodação e reembolso integral, certo? E ainda, se a empresa não avisar a tempo de evitar que o passageiro compareça ao aeroporto, a empresa também deve prestar ainda essa assistência material. Eu gostaria de dizer a você ainda o seguinte, a nossa equipe de fiscalização hoje recebeu essa reclamação, inclusive estava destinada a um outro tipo de fiscalização, nos deslocamos lá para o aeroporto, encontramos realmente esse tipo de situação, foram lavrados 2 autos, inclusive, como a gente está começando a perceber que isso está se tornando uma constante, já foi levada à presidência, que vai analisar a presidência do Procon juntamente com a gerência de fiscalização, a gerência de atendimento e o próprio parecer da coordenação jurídica, a possibilidade de estabelecer um guichê do Procon lá no aeroporto Zumbi dos Palmares para que a gente possa resolver isso de forma mais rápida. Evidentemente, isso vai depender de uma série de outras coisas, mas, paralelamente, o consumidor pode nos procurar aí pelo 151 ou pelo WhatsApp 988768297. Tomé, e é exatamente isso que eu ia perguntar a você, Você falou sobre essas situações recorrentes. A gente sabe que no início da pandemia, quando houve aquele fechamento, inclusive o aeroporto ficou com poucos voos, no caso de Maceió aqui, aos poucos esses voos foram sendo retomados e aí essa explicação hoje da Gol, no caso da Gol, agora desse cancelamento de tantos voos aqui em Maceió. Chegaram muitas demandas para vocês em relação a problemas, por exemplo, que o consumidor aqui de Alagoas não conseguiu, de certa forma, ter esses direitos assegurados e aí acionou o Procon ou até mesmo chegou à justiça? Veja só, Edson, está começando agora, porque como você mesmo mencionou, o aeroporto estava fechado e reabriu há pouco tempo.
Então, evidentemente, quando começa a ter esse movimento, é que essas questões operacionais alegadas pelas empresas começam a acontecer. A gente, como disse anteriormente, está chegando um número grande, inclusive está se pensando nisso, e eu recomendo ao consumidor que faça isso. Primeiro, ele faça uma reclamação na ANAC. Segundo, faça essa reclamação no PROCON, que a gente tenta resolver de alguma forma, com uma conciliação, uma audiência lá no PROCON, ou, dependendo da situação, um auto de infração aplicando uma multa, mas se o consumidor realmente tiver um dano moral por conta disso, só a justiça é quem pode resolver essa situação. Então, muitas vezes, o sujeito vai ao PROCON, realmente conseguimos uma conciliação, conseguimos até às vezes nem aplicar a multa, mas o consumidor sente que essa assistência moral prestada ou a reparação que ele teve não foi suficiente e aí busca efetivamente um dano moral. Mas o dano moral só a justiça é quem pode determinar. Mas muito provavelmente a gente vai ter um aumento dessas demandas nesse sentido. Tomé, muito obrigado pela sua participação. O telefone do PROCON é o 151, né, o contato. Isso. Você pode ligar, inclusive, para tirar dúvidas, fazer reclamações. E, claro, o consumidor tem que saber dos seus direitos, importante muito também isso. Às vezes você passa por uma situação como essa e acaba nem indo atrás, né, dos seus direitos. Aconteceu comigo, por exemplo, em São Paulo. Eu estava para voltar para Maceió e muitas pessoas que estavam no mesmo voo, o voo foi cancelado, não procuraram os direitos, né? Ou desistiram ou foram para outro lugar. Quem foi atrás dos direitos, a empresa, por exemplo, teve que dar até mesmo uma hospedagem, mesmo o voo sendo no mesmo dia, mas daqui a 8 horas. Então, uma pessoa ficar no aeroporto 8 horas já é algo bem desconsiderável, né? Algo que não existe. Então, é importante ir atrás dos direitos. Não é isso, Tomé? Isso, exatamente.